Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 34 ao 40, dando continuidade nessa jornada bíblica no Evangelho de Mateus. Mateus, é sempre importante nós repetirmos aqui, Mateus escreve aos judeus para mostrar quem é o Messias, o Salvador, para esses judeus, para esses homens. E dando continuidade na nossa exposição, é importante lembrarmos que Jesus, no seu ministério, tão pouco, em curto tempo na terra, a princípio da expansão do reino que chegou até nós, hoje estamos aqui por essa ocasião, por esse propósito de Deus. E Jesus, ele é o intermediador disso, e no seu ministério ele sempre estava pautado na lei e nas Sagradas Escrituras. E nós vamos ver hoje que, embora alguns grupos religiosos da época, alguns grupos políticos da época, Jesus sempre divulgou, fez realmente a pronúncia da expansão do reino, falou a respeito do reino de Deus e sempre apresentou Deus. E nós cantamos nessa noite, pelo menos esses 3 cânticos, no momento realmente de entrega. Te louvarei, não importa as circunstâncias. O pouco que eu dou ainda é pouco. E entrego a Ti. E isso tem uma declaração importante que nós devemos sempre lembrar. Se você, uma hora ou outra, não lembra, mas eu quero reforçar com você. Quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras diariamente, nós vamos nos munindo realmente de força, munido realmente do entendimento de como lidar com as situações lá fora, como lidar com as situações até do nosso próprio coração também. E o importante é que nós possamos entender, olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para aquilo que nós já observamos aqui desde o início do culto, Mateus capítulo 6, por que andais ansiosos por coisa alguma, com que haver de comer, beber e vestir. E aí Jesus dando aquela ideia realmente, qual desse dever que o crente deve ter como fé, em que o crente deve confiar. Nós só vamos observar isso, nós só vamos viver uma vida plena de fé, quando nós realmente entendemos que Deus nos ama, que Deus realmente põe em nós a fé, e para isso nós precisamos o quê? Ter um relacionamento pleno com Ele. Buscar cada dia mais entender quem é Deus. Como nós ouvimos até o nosso irmão falar aqui, a respeito do dever, e a respeito disso que nós vamos ver nessa noite, o dever de todo homem, principalmente o homem cristão. Quando eu falo homem cristão, estou falando da mulher também aqui. E aí nós vamos entender que o nosso dever são baseados na lei, baseados na Sagrada Escritura. E para nós entendermos a respeito disso, precisamos ler, precisamos meditar, precisamos orar, precisamos cada dia mais aplicar na nossa vida as disciplinas espirituais. Essa que eu tanto repito aqui, tanto falo, porque senão nós seremos cada vez mais, ou nos tornaremos cada vez mais crentes mortos, mornos. Quando nós olhamos, vai para o Apocalipse, ali capítulo 1, 2, 3, 4 até o capítulo 7, nós vamos perceber lá que quando o apóstolo João escreve as 7 igrejas ali, ele vai falar muito dessa questão do amor. Perdesse o primeiro amor. E aí o nosso alerta nessa noite é exatamente para isso também. Vamos ser despertados nessa palavra a qual o mundo, hoje, se nós formos olhar para o mundo, como que o mundo descreveria o amor? Como que o mundo descreve o amor a Deus? Como que o mundo descreve o amor ao próximo? Por isso que a palavra de Deus também nos orienta, o amor de muitos esfriarão. E quando o apóstolo Paulo escreve isso, não está relacionado às pessoas, só as pessoas lá fora, está relacionado também com aquele contexto de igreja também. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é ame. Simplesmente ame.
E o que é o amor? Num conceito cristão, ou num conceito humanamente falando, porque o coração, a alma e a mente, elas devem cooperar, então, única e exclusivamente no amor a Deus e amor ao próximo. Se o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente, e como o texto vai nos mostrar hoje, a nossa força, isso realmente não coopera no amor a Deus e no amor ao próximo, isso não é dever do cristão. Agora, quando nós olhamos que o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, a nossa mente, quando eu falo de mente aqui, a mente, nós estamos falando do centro dessa habilidade do homem, da inteligência humana, seja ela na afetiva, seja ela na evolutiva também, nessa questão cognitiva também do homem. Se nós não entendemos isso, como que eu posso dizer que eu amo, como João escreve lá em 1 João capítulo 4, como eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão? Se eu não amo o próximo? Como que eu posso ser um crente se eu não amo o meu próximo, a quem eu vejo? Como eu posso dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo? Essa é a mensagem de João, combatendo lá o gnosticismo, lá em 1 João capítulo 4. E lá em 1 João capítulo 4, ali no versículo 19, quando você olha aquela frase, eu digo que ali é sempre a frase máxima para todo cristão, para todo crente, onde que a frase lá, resumindo um pouco, ela diz o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, de que forma nós enxergamos o amor de Deus nos dias de hoje? De que forma nós sermos amados, né? Essa seria a pergunta inicial para nós. Se desde o Antigo Testamento o Senhor vem mostrando essa frase, vem mostrando, eu digo assim, esse preceito aqui, dizendo: olha, nós o amamos, o povo dele ama a Deus porque Ele amou primeiro. E eu volto na questão, como que o mundo descreve o amor hoje? Como você como igreja, eu como igreja, definimos amor hoje? Diga de passagem, se nós olharmos para dentro do nosso próprio lar, como que definimos o amor dentro do nosso lar? Entre marido e mulher, mulher e marido, filhos. O que nós enxergamos hoje dentro do nosso lar como amor? Lógico que o tema da nossa mensagem, nós vamos para o texto, mas se o tema é ame, simplesmente ame, nós temos que entender a definição do amor. Nós temos que entender que quem realmente nos dá o direcionamento a respeito do amor é Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, há ali toda a definição. Se você ainda não tem o conhecimento disso, se você nunca se interessou por isso, ou tem a curiosidade agora, por falar assim, o que é o amor? Está lá. 1 Coríntios capítulo 13. Uma das frases lá é: o amor não arde de ciúmes, o amor tudo supera. Está lá a definição. E aí nós vamos ver que hoje, no nosso tema de hoje, o nosso texto de hoje, o próprio Jesus, ele dá o direcionamento praticamente nos dois grandes mandamentos. Ele resume todos os 10 mandamentos em 2, por uma intenção de homens.
E aí nós vamos observar junto na leitura a respeito disso. Mas o que eu queria deixar inicialmente para você é para que você entendesse que se nós o amamos hoje, como João escreve, é porque ele nos amou primeiro. Não é porque eu e você escolhemos amá-lo. Não é porque eu e você, às vezes erroneamente, ou sem nenhum tipo de critério, falamos assim: eu te amo, meu Senhor, eu te amo, né? Às vezes nós falamos as situações um pouco da boca para fora, parece que... pense comigo, quantas vezes essa semana você virou para Deus, na sua solitude ali, e você falou para Deus: meu Deus, eu te amo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Mal a gente consegue definir, mal a gente consegue parar às vezes. Então isso fica de alerta para nós. Se nós realmente queremos entender o que é amar a Deus, temos que parar um pouco, fazer o nosso momento a sós com Deus, para entendermos o amor dele para conosco. Vamos ler o texto. Mateus 22, 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós vemos que no texto, que depois da conversa de Jesus ali com os saduceus, os fariseus agora têm a oportunidade, depois que souberam que Jesus deu uma lição nos saduceus, como nós já vimos semana passada, nós sabemos agora que esses homens agora se reúnem em conselho ali novamente, de certa forma querem realmente tentar, de certa forma, confrontar Jesus a respeito da lei. Lembrando que os fariseus eram aqueles que criam e tinham a mesma visão que Jesus tinha, a respeito da lei, da fé, da ressurreição. Eles tinham a mesma visão. O único diferencial é que eles não estavam acreditando, vou dizer dessa forma, mas que eles tinham em mente assim: quem é esse homem? Ele diz ser o Messias. E ele está tendo mais popularidade do que nós. E os fariseus, eles tinham esse hábito, esse costume de querer mostrar para o povo a parte exterior. Nós já vimos isso lá atrás, aquele lado religioso. Eles que sabiam orar mais, eles que eram intérpretes da lei, eles que eram conhecedores da lei, eles eram os mais religiosos. E o povo, a grande multidão, tinha realmente assim uma certa admiração por esse grupo dos fariseus. E aqui nós vemos agora que Mateus escreve a respeito desses fariseus, agora consultando, buscando em conselho um intérprete da lei, um conhecedor realmente da lei. E é interessante que Mateus escreve que esse intérprete da lei vai experimentar Jesus com uma pergunta. E qual é a pergunta? Eu acho que é a pergunta máxima de tudo, né? Que Jesus já vem apontando, fazendo. Quando Jesus ali cura endemoniados, cura enfermos, cura doentes, está mostrando o amor do Pai, a compaixão,
a piedade mesmo ali já. E esses homens não estão enxergando, esses homens querem popularidade. Querem que ele seja o centro das atenções, e não Jesus como sendo o Messias. Tanto que nos versículos posteriores, nós não veremos isso hoje, vou deixar você aí com um gostinho aí de quero mais, né, para o próximo domingo. Mas nos versículos posteriores vocês vão ver que Jesus retorna a pergunta para eles, perguntando quem é Cristo. Porque se eles tinham todo o entendimento da lei, eram intérpretes da lei, tinham conhecimento ali dos mandamentos, tinham conhecimento referente dos profetas, por que eles não tinham conhecimento de que não enxergavam que Jesus era o Messias, com os sinais ali? Mas não, eles queriam experimentar Jesus aqui. E é interessante que Mateus descreve esse intérprete referindo-se a Jesus, chamando ele de mestre. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa pergunta, para qualquer judeu ali na época, ou para qualquer rabino, mestre, era óbvia. Era óbvia. Ou ele poderia entrar com outros textos. Mas Jesus resume aqui, assim, de uma forma tremenda, praticamente todos os mandamentos. Se nós fôssemos abrir esse primeiro mandamento que Jesus fala, e o segundo, semelhante ao primeiro, ele resumiu todos os 10 mandamentos. E aí eu quero que você preste atenção nesse ponto. Jesus fala o seguinte, fala assim, no versículo 37. O primeiro assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Eu fico imaginando ele falando para aqueles fariseus admirados com isso, com esse conhecimento dele também. E talvez pensando que ele fosse pego pela própria lei, mas ele é o Senhor da lei. E aí ele fala, o grande primeiro mandamento é esse. E não parou por aí. Podia ter dado uma pausa aí, referindo-se só a Deuteronômio capítulo 6. Inclusive Deuteronômio capítulo 6, ele é assim, eu digo que ele é o guia principal de todo judeu, porque lá está toda a instrução. Quando você lê lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, 5, 6, 4, há uma referência ao povo de Israel, dizendo, olha, ouve, ó Israel, o único Deus. Aí vem essa frase, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que muda lá é toda a tua força. Força no sentido físico, de força, de realmente ter coragem, de realmente ser empenhado para exercer essa força no amor. Nós não cantamos hoje aqui no último canto? Está até achei diferente o cântico hoje, né? Um pouco, esse último, né? Um pouquinho mais romântico, né? Mais lento. Mas diz lá, não importam as circunstâncias. Quando nós declaramos algo nesse sentido, que não importa as circunstâncias, nós estamos exercendo, ou no momento que nós estamos passando aquela situação extremamente delicada, nós estamos exercendo essa força. Amar o teu Deus de toda a tua força. E aí Mateus vai dizer de todo o teu entendimento. Lucas vai colocar os 4. Todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Marcos vai referir os 4 também. E com isso nós vemos que a ordem realmente aqui de Deus sempre foi essa. E o encorajamento do Senhor para nós sempre foi essa. Ame-me. Simplesmente ame. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. Jesus está falando a esses fariseus. Esse é o primeiro grande mandamento. E não para por aí, né? Como eu já referenciei aqui 1 João capítulo 4, quando você lê 1 João capítulo 4,
você mergulha no entendimento ali de quanto nós somos deficientes nesse tema de hoje. Ame, simplesmente ame. Como que eu posso dizer, repito novamente, que eu amo a Deus que não vejo e não amo meu irmão a quem vejo? E lá ele vai dar uma lista de comportamentos e atitudes que nós temos referente ao amor para os leitores da época, mas que servem como lições para nós. E hoje como nós praticamos esse amor? Jesus está dizendo a esses homens aqui, e a quem está ali ao redor olhando, esse é o grande mandamento, primeiro grande mandamento. E não para por aí. É como se fosse um puxão de orelha, dizendo, olha, e o segundo, semelhante a esse abro parênteses aqui, dizendo, prestem atenção, vocês falam o primeiro, mas o segundo grande mandamento semelhante a esse, e é esse aqui. Referência lá em Levítico capítulo 19. A mesma ideia. É Jesus dizendo, lembra desse também. Vocês dizem ser intérpretes da lei, mas lembre-se desse aqui também. O segundo semelhante a este, semelhante a este. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu digo amará o teu próximo como a ti mesmo, tem que ter uma totalidade também. Não é só da boca para fora. Não é só de um sentimento momentâneo. Não é só de uma questão para agradar. Jesus está mostrando a esses homens aqui. Como eu estou com parênteses abertos aqui. Olha, vocês estão esquecendo desse. Também. Também é um complemento de toda a lei. Se é um complemento de toda a lei, então toda a lei depende desse. E os profetas também dependem desses dois. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força, é semelhante também a amar o teu próximo. E com isso Jesus encerra dizendo, bem claro, né? Em tom, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu quando olho para esse texto, não tem como eu não lembrar lá de Lucas capítulo 10, que muitos de nós conhecemos a história. E Lucas vai repetir exatamente esses dois mandamentos. Jesus conta a parábola, tem um homem que quer se justificar, um fariseu inclusive, querendo se justificar ali, dizendo, Senhor, como que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele e fala assim, aí Jesus faz a pergunta inversa, diz, qual é o grande mandamento? Aí o fariseu repete, amará o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. E Jesus diz para ele, respondesse certo. Então vai e faz isso. Aí o fariseu se entristeceu. Mas aí Jesus contou uma parábola do bom samaritano, que nós conhecemos. De um homem que foi realmente roubado ali. Aí passou primeiramente um sacerdote, passou de largo, passou de longe. Depois passou um levita ali, olhou aquele homem, passou de longe. E por último passou um samaritano. Foi lá, cuidou dessa pessoa ali, tudo. Aí ele faz a pergunta para esse homem de novo. Qual desses três realmente, na nossa linguagem, demonstrou o amor? A compaixão? O homem, óbvio, respondeu. O terceiro. Aí Jesus fala para ele de novo. Isso mesmo. Vai você e faz o mesmo. E ele, todo confuso ali, tenta se justificar de uma outra forma. E aí vem aquela lição. Qual era a intenção do coração desse homem?
O que ele tinha no coração? Será que ele tinha entendimento como fariseu, daquele conhecedor da lei, referente ao amor de Deus? É a mesma pergunta que faço para nós hoje. Qual é o entendimento que nós temos do amor de Deus? Ou quanto nós o amamos? O amamos realmente de todo o coração? O que é amar de todo o coração? O que é amar de toda a alma? O que é amar de todo entendimento? Entendimento quando eu falo da mente, dessa habilidade que nós temos. Eu digo até da criatividade que nós temos, né? Muitas vezes. De ter afeições, de mostrarmos o nosso amor quando nós queremos, ou quando é do nosso interesse. Quanto nós amamos, na totalidade. Se esses homens aqui estavam ouvindo a respeito de Jesus, isso, eu pergunto para nós hoje, são apenas dois deveres práticos para o nosso tema, para dizer, ame, simplesmente ame. E o primeiro dever é esse, ame a Deus, de todo o teu coração, todo o teu força, alma, entendimento. Esse é o primeiro dever que todo cristão deve ter. Lembre-se, se nós o amamos, hoje, é porque Ele nos amou primeiro. E qual é a nossa dificuldade hoje? De demonstrarmos essa totalidade a Deus. Pense aí comigo. Provavelmente eu e você precisamos rever algumas questões da nossa vida cristã, nas nossas disciplinas, no nosso dia a dia, para poder dizer, olha, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Olhe para o seu coração, veja se essa totalidade de amar a Deus está aí, se esse coração, o meu coração não está dividido. Pense nisso. Toda a tua alma. Quanto realmente isso faz parte de nós como cristão. E é simples, irmãos. Olha só, ame. Simplesmente ame. Toda a tua alma. O que é isso? O que é amar de toda a alma? Já parou para pensar nisso? Todo o teu entendimento. Parece que nas nossas mentes às vezes viaja, desculpa usar esse termo, viaja em algum monte de coisa, menos nessa totalidade de amar a Deus. Porque o texto diz, de todo o teu entendimento, de mente. Toda força. Estou pior de todos. Eu tenho força para dizer, eu amo a Ti, Senhor. Amar a Deus. Colocamos limitações. Estamos limitados muitas vezes. Temos que olhar para essas limitações nossas, que nós mesmos causamos em nós. Causamos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Lembre-se, o coração, a alma, a mente devem cooperar no amor a Deus e ao próximo. Esse é o nosso dever também. Ame, simplesmente ame. O primeiro dever aqui é amar a Deus. Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força.
Esse é o primeiro dever. Isso tem que estar até escrito em algum lugar, de preferência no nosso coração. O segundo dever aqui, que Jesus apresenta aos fariseus, como já comentei, dizendo: vocês esqueceram de um outro. Tem mais um, semelhante a esse, que vocês não fazem. Porque vocês querem só um holofote. Vocês querem ser os religiosos do momento. Não é o nosso perfil isso. Nós sempre trabalhamos aqui para que você não seja religioso. Mas a partir do momento que você realmente não dispõe, realmente não permite, não coopera para que a sua mente e o seu coração realmente ame a Deus e ao próximo, você se torna um religioso. Nós não tornamos religiosos. A partir do momento que nós não damos frutos, nós somos apenas religiosos. E os nossos frutos, eles são vários. Vários. Então, a partir do momento que nós não damos frutos, nós somos religiosos. Nós não entendemos ainda o verdadeiro amor de Deus. Nós não entendemos ainda o que é realmente amar a Deus. E quando eu digo frutos, é dar frutos no seu lar, no seu trabalho, na sua maneira de evangelizar, na sua maneira de cooperar na obra. Não é fazer com esses homens. Vou fazer a obra para aparecer. Não é isso. É cooperar. Que somente o seu coração coopere. Que somente o seu coração seja despertado para isso. E aí o segundo dever está relacionado com o primeiro. Amar. Ou ame. Simplesmente ame. Ame ao próximo como a ti mesmo. Lembre-se da parábola do bom samaritano. Lá é um exemplo claro para nós. E é lógico que hoje nós vivemos um mundo que, praticamente, quando nós olhamos alguém, seja na rua ou em alguma situação necessitada, nós, sinceramente, muitas vezes nós evitamos. Nós tentamos evitar. Às vezes olhamos com um olhar um pouco de compaixão ali, mas muitas vezes tentamos evitar. Quanto mais longe, melhor. Muitas vezes as nossas atitudes mostram para outros o quanto nós somos fariseus, o quanto nós somos religiosos. E muitas vezes nós somos fariseus até com os nossos amigos, com os nossos familiares. Não estendemos as mãos. Quando eu digo estender as mãos não é somente para uma situação de ajuda, às vezes física, mas às vezes não estendemos as mãos para uma ajuda espiritual. Nós sejamos despertados nisso também. Quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 João. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 11. Quero ler com vocês alguns versículos relacionados nesse segundo dever, de amar ao próximo. Versículo 11 diz o seguinte: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Preste atenção. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito.
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Ou seja, permanecemos em Deus. Quando permanecemos em Deus, no amor de Deus, somos aperfeiçoados. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E eu quero encerrar com a leitura do 21. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Temos isso da parte de Deus, que aquele que ama a Deus, ame também a teu irmão. Não tem outro caminho. 2 deveres que todo homem, quando eu digo homem e mulher, cristão deve ter. Amar a Deus sobre todas as coisas, como já vimos em Mateus capítulo 6. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a sua força. E amar o teu próximo, olha que interessante que nós sabemos disso, como a ti mesmo. Não estou aqui usando um termo hedonista, né? Agora, nesse termo assim que diz, não, se ame. Nós nos amamos. Nós preservamos a nós mesmos, a nossa vida. Né? Então, com amar o próximo a ti mesmo, ele é relacionado com todo o teu coração também. Ele é acionado de toda a força, né, o entendimento também. Ame. E para a nossa reflexão fica exatamente isso, né? Concluímos que Jesus mostra a esses intérpretes da lei aqui que ele conhecia muito além dos mandamentos. Essa é a conclusão que nós temos aqui. A ponto de falar o principal e ainda mais um que já tinha sido referenciado na lei. Então, nós concluímos dessa forma. E nós, como igreja? Temos deveres. 2 deveres simples, aparentemente, que nos dá a ideia do tema. Ame. Simplesmente ame. Se você ainda não pensou a respeito de como que eu amo a Deus, pense. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas não sabemos a plenitude disso. Não entendemos isso ainda. Estamos vagos em algumas questões. Então pense a respeito disso. Amar a Deus na totalidade. Amar o próximo na totalidade. Não parcialmente. Você faz o seu serviço, o seu trabalho, a sua função parcialmente? As mães, aí. Você faz o seu papel de mãe parcialmente? Eu vou falar mães e pais agora também. Os pais que ajudam também em casa. Limpam a casa parcialmente? Lavam a roupa parcialmente? Só metade? Não. É na totalidade. É no todo. Como nós temos amado a Deus? Nesse dever que nós temos que
cumprir. Como nós temos amado a Deus? Como nós temos amado ou pensado de que forma eu vou amar o meu próximo? Uma das grandes falhas nossa é nos fecharmos no nosso mundinho ali, na nossa esfera protetora, e muitas vezes não permitir nem sair e ninguém entrar. Olhar para o próximo, olhar para o necessitado. E quando eu digo necessitado, não somente de aparência física, mas para o necessitado de alma, necessitado espiritualmente. Como nós temos amado a Deus? Como nós temos amado o próximo? Temos amado realmente na totalidade? O que Jesus nos ensinou? O que Deus Pai nos ensina? O que o Espírito Santo de Deus nos ensina? Dia a dia. Amar. Nós vemos o texto. Encerramos com a leitura de 1 João capítulo 4. Quando eu entendo o amor de Deus, Ele me aperfeiçoa no amor dEle. E eu passo a enxergar realmente essa totalidade. Nós vivemos para quem? Para quem nós vivemos? Para quem você vive? Para si mesmo? Somente para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho? Para quem você vive? Ame. Simplesmente ame. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, nesse momento, clamamos a Ti, ó Deus, por perdão, pelas nossas atitudes religiosas, muitas vezes, Senhor, de não entendermos, ó Pai, o Teu amor, de não entendermos, Senhor, na totalidade que devemos Te amar, Senhor, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, Senhor. E amar o próximo como a nós mesmos. Nos perdoe por isso, Senhor. E nos ajude, Senhor, a entender que tudo isso, ó Pai, é dever nosso. Tu nos deixou, Senhor, como lição através do Teu Filho amado Jesus, o amor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a buscarmos, Senhor, isso. A nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, e podemos declarar, Senhor, Te amamos, Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, independente das circunstâncias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nisso. E nos ajuda também, Senhor, a amarmos o próximo, Senhor. Como a Tua palavra também nos diz, amar o nosso irmão como a nós mesmos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por confrontar os nossos corações nesses deveres. É assim que nós, como igreja, oramos e Te agradecemos, ó Pai, pela Tua santa palavra nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.